Bom dia, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Então, está começando mais um grupo de estudo de comunicação não violenta. Então, antes de darmos início, eu queria só fazer um centramento, uma breve meditação, só para nos centrarmos mesmo. Então, eu vou pedir que vocês inspirem o ar pelo nariz, tá? Feche os olhos, descruzem as pernas e braços, pode colocar a mão em cima da perna e inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Então, vamos lá, inspira. Imagina esse ar entrando lá, oxigenando todo o seu cérebro. E quando você solta o ar pela boca, imagine que você está liberando tudo aquilo que não é divino. Está liberando a raiva, as mágoas, os ressentimentos. Está soltando tudo. Então, você inspira, você está colocando tudo que é bom, tudo que é divino. E quando solta, está colocando tudo que não é divino, tudo que não te serve mais, está soltando. Então, vamos lá. Se quiser, quando na segunda inspiração, pode dar uma pausa, aí conta até 4 e depois solta. Mais uma vez. Vamos imaginar uma bola de luz dourada no alto da cabeça. Essa bola de luz, ela vai adentrar ao seu chakra coronário e vai iluminar, passar pelo chakra coronário, pelo chakra frontal, o laríngeo, aí vai descendo o cardíaco, o plexo solar, o chakra sacral e o chakra básico. Imagine que você está em volta nessa luz dourada, nessa luz irradiante. Imagina que você é essa luz dourada. Imagina que essa luz dourada, ela está crescendo, essa bolha que está em volta, ela está crescendo e tomando todo o espaço que você está. Ela está iluminando todo o espaço, o ambiente que você está. Imagine que ela está indo por todas as partes da sua casa, pelas paredes, iluminando toda a sua casa. E quem adentrar nesse espaço também vai ser iluminado por essa luz. Imagina, você é essa luz dourada. Agora a gente pode abrir os olhos. Tudo bem? Podemos começar a leitura? Estão me ouvindo? Oi, bom dia, Lívia, bom dia, meninas. Antes da gente começar a leitura, eu queria dar uma revisada, falar um pouquinho sobre o que a gente já viu, né, para quem está chegando. Bom dia, Cátia Rezende, Regina, Luzanira, Tata, Leila, sejam bem-vindos. Então, a gente começou a partir de uma introdução do autor, né, e o autor ele explica por que ele começou, o que interessou ele a trabalhar a questão da comunicação violenta a partir de algo que ele viveu na infância, né? Então, ele, logo pequeno, foi morar numa cidade chamada Detroit, e onde a violência, né, existiam conflitos racistas bem fortes na região. E houve um momento que a família dele precisou ficar trancada naquela cidade, tudo mais, onde ia estar. E aí, a partir dali, quando acabou o conflito, ele foi para a escola, né? Foi inserido na escola. E na escola também ele também sofreu discriminação, né? E ali ele teve 2 ou 3 meninos na saída,
bateram nele. E veio uma pergunta que ele coloca assim, a partir dali ele veio dos questionamentos. Por que algumas pessoas, numa situação dessa, ficam com raiva, com ódio e querem revidar? E tem outras pessoas, que era ele também nesse caso, não sentem essa necessidade de fazer isso, né? Entende pacificamente, compreende aquela situação, tenta entender o que movimentou aquilo, respira, né? E segue a vida, porque ele diz não vale a pena revidar. Então, aquilo chamou a atenção. Tem pessoas que são de um jeito, tem pessoas que são do outro, né? E, a partir dali, a vida dele foi continuamente estudar isso, entender o que fazia pessoas serem agressivas, né? Que ele não tinha esse perfil agressivo e queria entender. Então, aí ele ganhou várias premiações da paz, né? Prêmios como o prêmio Paz Mundial, em várias cidades na Inglaterra, a princesa Anne deu aí uma premiação, e outros, Ponte da Paz, várias premiações, porque é um trabalho que ele desenvolveu assim e continua, né? Assim, é um trabalho que ganhou o mundo. E aí, só para fechar, ele define em 4, já foi o finalzinho do conteúdo que a gente estava vendo, e ele define, tem 4 estratégias ou formas de trabalhar isso, que é o que a gente vai ver agora continuamente, né? E aí ele fala sobre a questão da observação, o sentimento, as necessidades e o pedido, né? Trazendo a questão de que a observação é observar, numa discussão, está atento, por que isso está acontecendo, né? O que está levando a isso? Então, isso já muda a forma, eu não agrido, pá, eu primeiro vou analisar, na medida que a confusão está, você está analisando, por que está se dando? Por que eu provoquei isso? Por que está, né? Isso aqui é algo tentar ressonância comigo, por quê? O que está acontecendo? E aí, aquela coisa que o sentimento é como é que eu me sinto em relação a isso, né? O que está se passando? E essa pessoa também, o que sentimento ela está expressando ali, e como isso chega até mim. E aí ele vem com a questão do que é preciso fazer, né? Numa situação dessa. Assim como, e que necessidade, né? O que é que eu preciso, qual é a necessidade latente nessa situação. E depois ele vem a questão que ele chama em alguns livros como estratégia, em outros livros como pedido, que é uma ação para alterar essa situação. Então, a partir de agora, a gente dá continuidade, estamos finalizando esse capítulo introdutório, Lívia vai dar continuidade, depois, se tiver alguém mais que tenha um livro e queira, no segundo segmento, fazer alguma leitura, aí a gente, após esse finalzinho de capítulo, que a Lívia vai estar lendo, aí a gente conversa um pouco sobre esse capítulo e segue como a gente vem fazendo, né? Um trecho de leitura, um trecho de discussão, conversa e reflexão. Vamos lá, Lívia? Vamos lá. Página 28, que quem tiver o livro, né, que nós paramos. CNV em ação. Diálogos intitulados CNV em ação aparecem ao longo deste livro. Servem para dar o gostinho de uma conversa real em que um dos interlocutores aplica os princípios da comunicação não violenta. Entretanto, a CNV não é apenas uma linguagem, nem um conjunto de técnicas para usar as palavras. A consciência e a intenção que a CNV abrange podem muito bem expressar-se pelo silêncio, característica do estar presente, pela expressão facial e pela linguagem corporal. Os diálogos de CNV em ação que você terá são versões necessariamente resumidas de conversas reais, em que momentos de empatia silenciosa, narrativas, humor, gestos, etc., contribuiriam para que se estabelecesse entre as duas partes uma conexão mais natural do que pode parecer quando se condensam os diálogos na forma impressa. Aí vamos começar o diálogo aqui. Assassino de crianças. Eu apresentava a comunicação não violenta há cerca de 70
palestinos muçulmanos numa mesquita do campo de refugiados de Deixa, logo ao sul de Belém, na Cisjordânia. Na época, o comportamento das pessoas não era favorável aos americanos. De repente, enquanto eu falava, percebi que um humor de tumulto se espalhava pelo público. Estão cochichando que você é americano, alertou meu intérprete, no mesmo momento em que um dos participantes se levantava subitamente. Olhava fixo para mim e ele gritou a plenos pulmões: assassino! De imediato, uma dúzia de outras vozes se juntou e ele em coro: assassino, assassino de crianças! Felizmente, fui capaz de concentrar a atenção no que aquele homem sentia e necessitava. No caso em questão, eu tinha algumas pistas. A caminho do campo de refugiados, eu vira várias latas vazias de gás lacrimogêneo que haviam sido atiradas contra o campo na noite anterior. Em cada uma delas estavam claramente marcadas as palavras Made USA, fabricado nos Estados Unidos. Eu sabia que os refugiados tinham muita raiva dos Estados Unidos por fornecerem gás lacrimogênio e outras armas a Israel. Dirigi-me ao homem que me chamava de assassino. Aqui é a fala do Marshall. Você está com raiva porque gostaria que meu governo usasse seus recursos de forma diferente? Eu não sabia que meu palpite estava certo. No entanto, o fundamental era meu esforço sincero de me sintonizar com o sentimento e as necessidades daquele homem. O homem fala. Olha a fala do homem. Pode ter certeza de que estou. Você acha que precisamos de gás lacrimogênio? Precisamos de esgotos, não do gás lacrimogênio de vocês. Precisamos de moradias. Precisamos ter o nosso país. Agora é a fala do macho. Então você está furioso e gostaria de algum apoio para melhorar suas condições de vida e obter independência política? Agora a voz do homem. Você sabe o que é viver 27 anos aqui, do jeito que tenho vivido com a família, filhos e tudo mais? Você tem mais ínfima noção do que isso tem sido para nós? Agora o macho. Está me parecendo que você está muito desesperado. Imagina que se eu ou qualquer outra pessoa pode realmente compreender o que significa viver essas condições, foi isso mesmo que você quis dizer? Agora o homem. Quer compreender? Me diga, você tem filhos? Eles vão à escola? Tem parquinhos para brincar? Meu filho está doente. Ele brinca no esgoto a céu aberto. Sua sala de aula não tem livros. Já viu com uma escola sem livros? Marshall, estou ouvindo o quanto é penoso criar seus filhos aqui. Você gostaria que eu soubesse que o que você quer é o que todos os pais desejam para os filhos? Boa educação, oportunidade de brincar e crescer em um ambiente saudável. O homem. É isso mesmo. O básico, direitos humanos. Não é isso que vocês americanos dizem? Por que não vem mais de vocês aqui para ver que tipo de direitos humanos vocês estão trazendo para cá? Macho, você gostaria que mais americanos tomassem consciência da enormidade do sofrimento que ocorre aqui, vissem em detalhe as consequências de nossas políticas? Nosso diálogo continuou, ele manifestando sua mágoa por 20 minutos mais, eu procurando captar o sentimento e a necessidade por trás de cada frase. Não concordei nem discordei. Recebi as palavras dele não como um ataque, mas como presente de outro ser humano que se dispunha a compartilhar comigo sua alma e sua profunda vulnerabilidade. Quando se sentiu compreendido, o homem conseguiu ouvir de mim a explicação de que por que eu estava naquele campo. Uma hora depois, o mesmo homem que chama de assassino me convidava a ir para a sua casa para um jantar de Ramadã. Agora eu vou abrir para os comentários. Quem quiser comentar. Tá, deixa eu só falar. Quando alguém for comentar, sabe aquela mãozinha amarela?
Aperta na mãozinha amarela para eu poder visualizar, tá bom, por favor? Fica melhor. Vamos lá. Além do comentário, na verdade, eu vou aproveitar para trazer para as meninas e perguntar. Aqui tem uma história, né? Ele conta algo que aconteceu e que é uma coisa pertinente, que sempre está acontecendo, né? Então, a gente tem visto, se a gente escutar essa história, parece que a gente consegue fazer conexão com outras histórias bem semelhantes, né? Bem próximas. Mas, se vocês observarem uma sequência do diálogo, a gente vai entender que dentro desse diálogo foi trabalhado os 4 processos de comunicação não violenta. E aí eu gostaria de ouvir o comentário mais aí das meninas, quem está aqui com a gente. Leda, está de mãozinha levantada. Vamos lá, Leda. Bom dia, meus amores, gratidão. Olha, como foi mesmo a sua pergunta aí, a sua colocação, para eu pegar o gancho direitinho? Na verdade, eu só coloquei assim, há um diálogo, né? Um diálogo semelhante com diálogos que a gente conhece já, né? Parece que esse diálogo, ele de vez em quando, ele surge, né? Mas observe que, não sei se vocês observaram, que no diálogo existe uma sequência onde começa com um conflito e termina com o conflito termina numa mesa de janta. Então, é uma sequência onde ele trabalha as 4 formas de comunicação não violenta. E aí eu queria ver se vocês... A pergunta é, vocês observaram isso? Eu não observei, não. Eu não consegui perceber essa transição, embora eu tenha dado uma lida, assim, antes da gente se encontrar, que eu estou numa fase aqui de correria, hoje mesmo eu vou ter que interromper, tinha esquecido que eu tinha uma médica hoje às 9 horas, e a moça ligou, está vendo se eu vou poder ainda ir, mas de qualquer maneira, aqui para mim está sendo mais importante do que lá para a médica, de todo o coração. Mas o que eu percebi, assim, eu tinha entendido, se a gente já percebeu essa situação na nossa vida, todo conflito ou todo essa transição inicia realmente num conflito, numa pergunta, e dependendo do seu estado ali naquela hora, soa com agressividade, na maioria das vezes, essa comunicação, ela que não é nem percebida, é muito subconsciente também, né? Ela acaba trazendo para a gente uma situação que nem queria, e às vezes até só na mente. Você faz aquelas famosas DR na mente com alguém, né? Discussão de relacionamento, você faz a pergunta, você se irrita, faz a resposta, quando você vai para a realidade não acontece nada daquilo, às vezes nem acontece. Mas essa transição de começar num conflito, hoje em dia eu percebo que termina suave. Ainda não cheguei ao ponto de terminar conforme o relato do livro, mas eu estou conseguindo perceber que eu estou mudando essa transição, entendeu? Gratidão. Deixa eu abaixar a mãozinha aqui. Tá. Esse primeiro exercício que ele traz, né, mostrando como aplicar a comunicação não violenta, ele coloca a primeira questão foi, ele entra numa área de conflito, onde, até imagine um político, né? Faz aquelas promessas todas, vou dar um exemplo assim, e depois ele volta no outro, sei lá, no outro período para pedir votos novamente, né? E quando chega naquela área, que é uma área onde não houve nenhuma mudança, né? E havia uma promessa de mudança, e aí ele chega naquela área, o líder daquela área vai dizer: o que é que você está fazendo aqui? Né? Você prometeu, e ó, contamos sem escola, sem merenda, sem uma série de coisas, né? E aí junta um monte de outras pessoas, né, que estão com aquele aliado político daquele local,
E fica todo mundo dizendo. Nesse caso do macho, era chamando ele de assassino, porque estava relacionando ele com o governo americano, né? E tinha acontecido algo um dia antes, de bombardeio, alguma coisa assim. E aí ele entra ali no momento que não era o momento adequado, vamos dizer assim, né? E a mesma coisa, imagina, esse político entrou nessa área e todo mundo diz, vai embora, você promete e não faz, você não cumpre. Mas ele quer fazer uma mudança de comportamento dele naquele momento. Vamos imaginar isso, né? E aí o que é que ele vai fazer? Ele começa a observar, que foi o que o macho faz, ele observa aquilo que estava acontecendo, observou que tinha passado antes por um caminho que tinha tido um bombardeio e tinha um selinho do governo americano, né? Então, aí ele fez a ligação. E aí ele começa a fazer a pergunta, quais são as suas necessidades, né? A partir daquilo que eu observei, existe uma necessidade latente. O que é que está acontecendo, né? Por que estão me agredindo? É relacionado ao governo? Então, ele começa esse diálogo. E aí, essa pessoa, que é o líder, ele começa a dizer, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, muito bonito, vocês falaram, e nada é feito, né? E aí ele diz, existe uma necessidade latente, observada nesse momento. E a partir dali ele diz, me diga quais são as necessidades, me coloque aqui, porque eu posso ser esse porta-voz de levar para lá, né? Essa informação. Então, ele já abre um campo onde pode haver uma discussão um pouco mais suave. E não mais chamar, agredir ele por algo que, na verdade, ele só é uma imagem de representação de um país. E não foi ele que jogou uma bomba naquela área. Então, aí é quando ele começa, e a pessoa começa a dizer, as crianças estão faltando isso, está faltando aquilo, você sabe o que é não ter isso? É muito fácil fazer propaganda que está tudo bem, mas a gente está sofrendo, E ele começa a anotar aquilo. A partir dessas anotações, ele começa a conversar e dizer, eu sei o que é isso, né? Então, ele entra na comunicação empática. Eu imagino que vocês estão sofrendo. Eu imagino quanto está sendo difícil. Então, isso já suaviza o outro lado, porque o outro lado tinha uma necessidade, né? E aí vem o pedido, né? Que é o pedido exatamente de o que é que você quer que eu faça, né? Para que eu possa te ajudar de alguma forma. Esse é o pedido. E aí é quando essa pessoa, né, nessa história que foi relatada, coloca... E eu sei que, a partir dali, chamou ele até para jantar na casa deles. Então, assim, é isso que ele mostra. Esse é um dos exemplos onde ele teve numa situação de conflito. E o que ele quer mostrar aqui é que, trabalhando esses 4 processos de comunicação, a gente vai aprendendo, porque isso é uma coisa de muita prática, de muito estudo, porque senão vem assim, né? Não é porque os conflitos são intensos, muitas vezes, e ele estava no conflito intenso, porque era ele contra milhares, né? Então, mas é preciso muita experiência, muita prática e muito estudo. É isso. Alguém quer mais fazer algum comentário? Lívia, Regina, Tata, Leda, Lu. Se quiser, eu posso dar continuidade na leitura. Foi muito bom, Sandra, o seu comentário. Tá. Eu acho que tem a Tati tá querendo falar, né? Vi agora a mãozinha levantada. Eu acabei de levantar, você não viu antes porque eu acabei de levantar. Eu só ia comentar aqui uma coisa que eu acho da minha experiência, da minha luta diária para ser menos Capricórnio na vida e ser mais conciliadora. E eu percebo que a gente precisa exercitar o distanciamento, que é isso que eu vi na leitura que você fez, né? Ou por outra, até no que a Sandra falou, do que foi estudado na outra aula, né? Desse distanciamento é que muitas vezes é difícil, é você ter essa capacidade de se lembrar por uma fração de segundos
de que você pode parar e olhar para aquilo tudo por um outro ângulo. Essa fração de segundos é crucial, porque a gente cruza uma fronteira em que a gente já está avançando no pescoço do outro, rolando pelo chão, e aí acabou. Aí lascou-se, apresentou-se, não dá mais. Então, essa fração de segundos em que a gente pode se lembrar, peraí, eu posso primeiro olhar de longe, é que é o exercício diário e a conquista difícil. Acho que isso é uma das coisas que eu vim buscar aqui com vocês, meninas. Obrigada por montarem esse grupo e me dar essa oportunidade. Gratidão da colaboração. Então, vou dar continuidade à leitura. Então, vamos lá. Agora, capítulo 2. A comunicação que bloqueia a compaixão. Não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgam, vocês serão julgados. Mateus 7:1. Ao estudar a questão de que nos afasta do estudo natural de compaixão, identifiquei formas específicas de linguagem e comunicação que acredito que contribuem para o comportamento violento com os outros e conosco. Para designar tais formas de comunicação, utilizo a expressão comunicação alienante da vida. Certos tipos de comunicação nos afastam de nosso estado natural de compaixão. Juízos morais. Um tipo de comunicação alienante da vida são os juízos morais, que inferem erro ou ruindade nas pessoas que não agem conforme certos valores. Tais julgamentos aparecem em frases como: seu problema é ser egoísta demais. Ela é preguiçosa, eles são preconceituosos. Isto é errado. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, crítica, comparação e análise são formas de julgamento. Certa vez, o poeta sufista Rumi escreveu: além das ideias de certo e de errado que existe um campo. Eu me encontrarei lá com você. No entanto, a comunicação alienante da vida nos prende num mundo de ideias sobre o certo e o errado. Um mundo de julgamentos, uma linguagem cheia de palavras que se classificam e dicotomizam as pessoas e seus atos. Quando empregamos essa linguagem, julgamos os outros e seu comportamento, preocupando-nos com o que é bom, mal, normal, anormal, responsável, irresponsável, inteligente, ignorante, etc. Muito antes de ter chegado à idade adulta, aprendi a me comunicar de uma maneira impessoal que não exigia que eu revelasse o que se passava dentro de mim. Quando encontrava pessoas ou comportamentos de que não gostava ou não compreendia, reagia considerando os errados. Se meus professores me passavam uma tarefa que eu não queria fazer, eles eram medíocres ou estavam exorbitando. Se alguém me desse uma fechada no trânsito, minha reação era gritar: idiota! Quando usamos tal linguagem, pensamos e nos comunicamos com base no que há de errado com os outros para se comportarem desta ou daquela maneira. Ou, ocasionalmente, o que há de errado com nós mesmos para não compreendermos ou reagirmos de modo que gostaríamos. Nossa atenção se concentra em classificar, analisar e determinar níveis de erro, em vez de fazê-lo no que nós e os outros necessitamos e não conseguimos obter. Analisar os outros é expressão de nossas necessidades e valores. Assim, se minha mulher deseja mais afeto do que lhe dou, ela é carente e dependente. Mas se quero mais atenção do que me dá, então ela é indiferente e insensível. Se meu colega atenta mais aos pormenores do que eu, ele é meticuloso e compulsivo. Por outro lado, se sou eu quem precisa de mais atenção aos detalhes, ele é descuidado e desorganizado. Estou convencida de que todas essas análises de outros seres humanos são expressões lamentáveis de nossos valores e necessidades.
são lamentáveis porque, quando revelamos valores e necessidades de tal forma, reforçamos a postura defensiva e a resistência a eles nas próprias pessoas cujo comportamento nos interessa. Ou, se essas pessoas concordam em agir de acordo com nossos valores, porque aceitam nossa análise de que estão erradas, é provável que o façam por medo, culpa ou vergonha. Todos pagamos caro quando os outros reagem a nossos valores e necessidades não pelo desejo de se entregar de coração, mas por medo, culpa ou vergonha. Cedo ou tarde, sofreremos as consequências da diminuição da boa vontade daqueles que se submetem a nossos valores pela coerção que vem de fora ou de dentro. Eles também pagam um preço emocional, pois provavelmente sentirão ressentimento e menos autoestima quando reagirem a nós por medo, culpa ou vergonha. Além disso, toda vez que os outros nos associam a qualquer desses sentimentos, reduzimos a probabilidade que eu no futuro venham a reagir com compaixão a nossas necessidades e valores. Aqui é importante não confundir juízos de valor com juízos morais. Todos fazemos juízos de valor sobre as qualidades que admiramos na vida. Isso é, poderemos enaltecer a honestidade, a liberdade ou a paz. Os juízos de valor refletem o que é um ser o melhor para a vida. Fazemos juízos morais de pessoas e comportamentos que estão em desacordo com o nosso juízo de valor. Por exemplo, a violência é ruim. As pessoas que matam são más. Se tivéssemos sido criados com uma linguagem que facilitasse a expressar a compaixão, teríamos aprendido a manifestar de pronto nossas necessidades e valores, em vez de insinuarmos que algo é ou está errado quando esses não são cumpridos. Em outro exemplo, em vez de dizer a violência é ruim, poderemos dizer tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Prefiro a solução de conflitos por outros meios. A relação entre linguagem e violência é o tema das pesquisas de O.J. Harvey, professor de psicologia da Universidade do Colorado. Ele pegou amostras aleatórias de obras literárias de países mundo afora e tabulou a frequência das palavras que classificam e julgam as pessoas. Seu estudo constata a elevada correlação entre o uso frequente dessas palavras e a incidência de violência. Não me surpreende saber que existe consideravelmente menos violência nas culturas em que o povo pensa em necessidades humanas do que em outras nas quais as pessoas se rotulam de boas ou más e acredito que as más merecem punição. Em 75% dos programas exibidos no horário em que há maior probabilidade de as crianças americanas assistirem à televisão, o herói ou mata pessoas ou as espanca. Tal violência costuma constituir o clímax do espetáculo. Os telespectadores, a quem se ensinou que os maus merecem castigo, sentem prazer em ver essa violência. Na raiz de grande parte da violência, ou talvez de toda ela, verbal, psicológica, física, entre familiares, tribos ou países, está um tipo de pensamento que atribui a causa de um conflito ao fato de os adversários estarem errados e a correspondente incapacidade de pensar na própria vulnerabilidade e na dos outros, o que se sente, teme, anseia, do que talvez se sinta tal falta, etc. Durante a Guerra Fria, testemunhamos essa perigosa maneira de pensar. Os líderes americanos viam a União Soviética como um império do mal, decidido a destruir o American Way of Life, modo de vida americano. Os mandatários soviéticos referiam-se aos americanos como opressores imperialistas, que tentavam subjugá-los. Nenhum dos dois lados reconheceu o medo que se escondia atrás daqueles rótulos. Eu vou dar uma pausa agora, tá, para os comentários. Então, quem quiser fazer algum comentário, é só levantar a mãozinha amarela, por favor. Que a Regina quer falar.
Pode falar, Regina. Desculpa, é que eu não tenho muita habilidade em achar aqui no celular a mãozinha amarela, preciso até procurar ela para entrar na conexão aí. Então, né, sobre a questão do... Se fala do medo que está por trás, né, disso tudo. Eu até estava vendo uma série outro dia e a pessoa fala justamente nesse sentido. Ela fala que o medo que nós sentimos nos torna mais cruéis em relação ao outro. E a gente acaba transferindo esse medo com ações violentas. Então, para se defender, a gente acaba jogando em cima do outro todos esses nossos medos, tal, e aí acaba gerando essas questões, muitas vezes questões raciais, questões diversas, né? Que a gente acaba agredindo as outras pessoas. E o que eu percebo hoje em dia é que as pessoas elas têm muita necessidade de falar, então elas falam, elas não se ouvem e elas não escutam o que o outro tem a dizer. Então, se por exemplo, a gente vê isso muito na internet, né? Quando você posta algo que a pessoa não gosta, ela acaba com você simplesmente, né? E aí, então, acho que tem muito essa questão do medo, né? Essa pressão toda que a sociedade nos impõe, ela acaba gerando todos esses conflitos e fica difícil da gente administrar tudo isso, né? E a gente acaba conseguindo até administrar melhor esses conflitos, até dentro de casa, no trabalho, com as pessoas do dia a dia, do que com o outro, aquele que a gente não conhece, né? Eu queria colocar isso e aí ver o que vocês acham também, né? Como que desenvolve tudo isso. Essa questão do medo, que o medo faz com que as pessoas se tornem mais cruéis. O medo de não ter, muitas vezes, um alimento faz com que a pessoa queira aquilo só para ela e ela realmente não vai ter esse compartilhamento, vai acabar um inimigo e um se voltando contra o outro. Né? Acho que é o que acaba acontecendo na nossa sociedade. Eu estava dando uma lida aqui junto com a Lívia. Essa negação à responsabilidade acontece muito, muito na vida escolar, aonde não tinha que acontecer de jeito nenhum. Na família, a coisa eles são obrigados a ter responsabilidade ali para dar conta, tem conselho tutelar para vigiar, blá, blá, blá. Mas dentro da escola, depois que eu fui professora há muito tempo e pedagoga um curto período, para desejar nunca mais ser pedagoga escolar, porque lidar com as negações da responsabilidade dói, mas dói muito, porque quem está em jogo são cabecinhas que estão sendo formadas com a negação da responsabilidade, porque todas aquelas ações que o professor acha que não está passando para o seu aluno, né? A enrolação para ensinar um conteúdo, ter a cara de pau de falar para mim, eu não ensino fração porque eu não sei ensinar. Quando o professor passa essa insegurança, ele está gerando naquela turma um contingente enorme de pessoas sem responsabilidade que negam, e aí entra nessa roda, aí nesse vórtex, infelizmente, que vai gerando tudo que a gente está vivendo hoje. A resposta é agora. A resposta dentro de uma escola, num curto período de tempo, né, num curto prazo, ela é muito sutil, mas a longo prazo, quando você vai vendo uma cidade pequena, a gente consegue acompanhar alguns alunos. E você percebe
o que eles estão levando para a sociedade, e aí um passa para o outro, outro passa para o outro. Aí ainda bem que surgiu, né, essa oportunidade da gente estudar, porque esse fato, eu acho, gente, vê se eu estou certa, o fato de estarmos aqui reconhecendo também as nossas falhas, reconhecendo a nossa comunicação exagerada, violenta, sabendo que pode ser mudado, eu acho que essa energia ela vai atingir bastante a consciência das pessoas, nem que seja por osmose universal, mas vai chegar lá. É a minha esperança. Você concorda, Sandra, com isso? Lívia? Com certeza, Leda. Leda, você é muito importante aqui no nosso grupo. Tem um papel extremamente importante a sua presença aqui. E é bem isso, né? O que a gente está vivendo, e essa comunicação não violenta, ela tem que expandir mesmo. E ela está aí há muito tempo, né? Mas por algum motivo, né? Que aí tem uns motivos aí que a gente não sabe quais, ela foi um pouco, pelo menos no Brasil, né? A gente vê que são atos, alguém está falando ali, a universidade está falando aqui lá, né? Ficou atos mais restritos, muitas vezes às universidades, inclusive. Mas tem que aonde é necessário estar, né? Então, por exemplo, as escolas públicas, né, onde os conflitos são bem maiores, é onde se formam, né? Ali vai sair as formações de mentes e que vão para o mercado, que vão mais à frente, estar à frente do Brasil, né? Porque a gente vai ficando, a gente, daqui a pouco a gente tem que entender que a gente tem que abrir espaço para os que vêm, né? A abrir espaço para aqueles, então a gente já passa a ser aqui. Agora é você, né? Deixa eu só dar um exemplo pessoal para as meninas jovens aí, quem está tendo filho pequeno ou que está trabalhando com pessoas. Gente, eu falava para o meu filho assim, e para minha filha, quem manda aqui sou eu. A minha filha dizia, mãe, o Brasil é democrático. Eu falei, da porta para fora, porque aqui dentro quem manda sou eu. Até que meu filho resolveu morar fora. E aí a ficha começou a cair, eu espalhei na casa toda, eu estava fazendo parapsicologia na época, uma formulação positiva. De minha boca só saem palavras doces, meigas e suaves, porque eu senti que eu estava afastando as pessoas que eu mais amava, mas eu não tinha essa noção dessa... Né? A própria situação, igual vocês já colocaram, de vida da pessoa, eu me vi obrigada, aqui a gente está entre adultos, então eu vou poder falar aqui uma palavra que não deveria, mas eu me vi obrigada com uma responsabilidade muito grande. Eu já tinha sido mãe solteira, casei, vocês sabem o nome que recebe mãe solteira, né? Isso há 40 anos atrás, imagina. Casei, tive um filho, não deu certo o casamento, chutei o balde, vim para a minha cidade e ficava na minha cabeça, filho de mãe solteira, filho de mulher separada, pode falar? Ou vou falar suave, ou vira gay, ou vira mulher que vai viver a vida a troco do corpo. Aí você cria essa barreira e a sua mão pesa, a veia militar já nasceu junto. Ainda vem essas questões. Olha, hoje eu consigo lidar com eles, graças a Deus, assim, eu te compreendo, esse é seu ponto de vista. E eu procuro aceitar e observar o que ele está fazendo. Ainda dói alguma coisa aqui dentro? Dói. Mas está tão mais leve a minha vida. A idade também tem que dar mais muita paulada, 70 anos recebendo paulada, tem que, uma hora, criar vergonha e perceber melhor as coisas, né? Mas eu que agradeço aqui essa oportunidade de aprender tanta coisa que, se tivesse aprendido antes, faria total diferença na minha vida.
É igual aquela pergunta do Axis. O que eu não percebi ainda, que se eu percebesse, faria total diferença na minha vida. É isso. Gratidão. Obrigada, Leda, pela contribuição. Então, vou dar aqui a continuidade. Negamos responsabilidade por nossos atos quando os atribuímos a forças obscuras e impessoais. Limpei meu quarto porque tive de limpar. Nossa condição, avaliação histórico pessoal, psicológico. Bebo porque sou alcoólatra. Ato dos outros. Bati no meu filho porque ele correu para a rua. Ordens de autoridades. Menti ao cliente porque o chefe me mandou mentir. Pressão do grupo. Comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam. Políticas, regras e normas institucionais. Preciso suspendê-los por causa dessa infração. É a norma da escola. Papéis determinados por sexo, idade e posição social. Detesto ir trabalhar, mas vou porque sou pai de família. Impulsos incontroláveis. Me deu uma gana enorme de comer aquele doce. Certa vez, em meio a uma discussão entre pais e professores sobre os perigos de uma linguagem que implicasse falta de escolha, uma mulher objetou irada. Mas existem coisas que você tem de fazer, gostando ou não. Não vejo nada de errado em dizer aos meus filhos que há coisas que também eles têm de fazer. Quando lhe pedi que desse um exemplo de algo que ela tinha de fazer, respondeu: é fácil. Quando eu sair daqui à noite, terei de ir para casa e cozinhar. Eu detesto cozinhar, detesto do fundo da alma, mas tenho feito isso todos os dias há 20 anos. Até quando eu estava muito doente, porque é uma das coisas que a gente simplesmente precisa fazer. Eu lhe disse que estava consternando em ouvir que ela passara tanto tempo na vida fazendo algo que detestava só porque se achava obrigada a fazê-lo. E que eu só poderia esperar que ela encontrasse possibilidades melhores aprendendo a linguagem das CNV. Tenho o prazer de informar que ela aprendeu rápido. No final da oficina, foi para casa e anunciou à família que não queria mais cozinhar. A oportunidade de recebermos algum retorno de seus familiares ocorreu 3 semanas depois, quando os 2 filhos vieram participar de um seminário. Eu estava curioso para saber como tinham reagido à declaração da mãe. O filho mais velho suspirou: Marshall. Eu simplesmente pensei: graças a Deus. Vendo meu olhar intrigado, ele explicou: pensei comigo mesmo, talvez ela enfim pare de reclamar em todas as refeições. Em outra ocasião, quando eu prestava consultoria a uma secretaria distrital de ensino, uma professora observou: detesto dar nota, acho que elas não ajudam e ainda criam muita ansiedade nos alunos. Podemos substituir uma linguagem que implique falta de opção por outra que reconheça a opção. Mas tenho de dar, é a política da secretaria. Assim, acabávamos de praticar a introdução na sala de aula de um tipo de linguagem que aumentava a consciência da responsabilidade pessoal. Sugeri à professora que substituísse a frase tenho de dar nota porque é a política da secretaria. Por esta, complementando-a, eu opto por dar nota porque desejo. E ela me respondeu sem hesitação: eu opto por dar nota porque desejo emprego. E apresentou-se a acrescentar: mas não gosto de dizer desta maneira. Faz com que eu me sinta tão responsável pelo que faço. Observei, é exatamente por isso que quero que você diga daquela maneira. Compartilho dos sentimentos do romancista e jornalista francês Georges Bernanos, quando escreve. Antes de falar do que ele escreveu, vou só falar isso aqui que está em negrito. Somos perigosos quando não temos consciência da responsabilidade pelos próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos. Já faz muito tempo que penso que, se a eficiência cada vez maior da tecnologia de destruição um dia fizer nossa espécie desaparecer da Terra, não terá sido a crueldade,
a responsável por nossa extinção, menos ainda a indignação que a crueldade desperta ou as represálias e as vinganças que ela traz, mas sim a submissão, a falta de responsabilidade do homem moderno, sua desprezível aceitação subserviente de qualquer decreto comum, os horrores que temos visto, os horrores ainda maiores que logo veremos, são sinal não de que o número de são sinal não de que o número dos rebeldes, insubordinados, indomáveis esteja aumentando no mundo todo, e sim de que aumenta constantemente o número de obedientes e submissos. George Bernays. Eu vou fazer uma pausa. Não, eu vou só concluir aqui o capítulo, que já está terminando, aí a gente para os comentários, para poder parar por hoje. Outras formas de comunicação alienante da vida. Outro modo de linguagem que impede a compaixão é comunicar desejos como se fossem exigências. Uma exigência ameaça os ouvintes explícita ou implicitamente, com culpa ou punição, se eles não a atenderem. É uma forma de comunicação comum em nossa cultura, sobretudo em meio àqueles que detêm posição de autoridade. Meus filhos me deram algumas lições valiosas sobre exigências. De alguma forma, meti na cabeça que, como pai, era meu papel fazer exigências. Contudo, aprendi que, mesmo que eu fizesse todas as exigências do mundo, elas não os levariam a fazer algo. É uma lição de humildade no exercício do poder, para aqueles que acreditam que, por sermos pais, professores ou diretores, é nossa tarefa mudar as outras pessoas e fazê-las se comportar. Pois ali estavam aqueles jovens me mostrando que eu não conseguiria obrigá-los a nada. No máximo, poderia, por meio da punição, fazê-los desejar ter feito o que eu queria. E acabaram me ensinando que, sempre que eu fosse muito tolo fazendo isso, eles teriam um jeito para me fazer desejar não tê-los punido. Nunca conseguimos forçar os outros a fazer coisa alguma. Voltemos a esse assunto quando aprendemos a diferenciar pedidos de exigências, parte importante da CNV. A comunicação alienante da vida também abarca os conceitos de que certos atos merecem um prêmio e outros punição. Tal forma de pensar se expressa pelo verbo merecer, como em João, merece ser punido pelo que fez. Presume maldade nas pessoas que se comportam de certas maneiras e exige punição para fazê-las arrepender-se e emendar-se. Creio ser do interesse de todos que as pessoas mudem para evitar punições, mas por verem a mudança que as beneficiará. O pensamento fundado no merecimento bloqueia a comunicação compassiva. A maioria cresceu usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que sentimos e de que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e criticar. Acredito que a comunicação alienante da vida fundamenta-se em concepções sobre a natureza humana que exercem influência durante vários séculos. Tais visões dão ênfase à nossa maldade e deficiência inatas, bem como a necessidade de educar para controlar nossa natureza inerentemente indesejável. É comum esse tipo de educação nos faça questionar se há algo errado com os sentimentos e as necessidades que vivenciamos. Aprendemos desde cedo a afastar-nos do que se passa dentro de nós. A comunicação alienante tem profundas raízes filosóficas e políticas. A comunicação alienante da vida tanto se origina de sociedades hierárquicas ou dominadoras, quanto as sustenta, onde quer que uma grande população se encontre controlada por um número pequeno de indivíduos em benefícios destes, e é do interesse de reis, cesários, nobres, que a massa seja educada de tal modo que a mentalidade dela se assemelhe à de escravos. O linguajar do errado, do deveria, do tenho de ajusta,
com perfeição a esse fim. Ajuste-se com perfeição a esse fim. Quanto mais se for levado a pensar, segundo os juízos morais que implicam que algo é errado ou ruim, mais se recorrerá a instâncias exteriores, às autoridades, para saber a definição de certo, errado, bom e ruim. Quando estamos bem em contato com nossos sentimentos e necessidades, nós, humanos, deixamos de ser bons escravos e lacaios. É um resumo. É natural gostarmos de dar e receber em compaixão. Entretanto, aprendemos muitas formas de comunicação alienante da vida que nos fazem falar e comportar-nos de maneiras que ferem aos outros e a nós mesmos. Uma forma de comunicação alienante da vida é o uso de juízos morais, que implicam que quem não age conforme nossos valores está errado ou é mal. Outra forma desse tipo de comunicação é fazer comparações, que são capazes de obstruir a compaixão tanto pelos outros quanto por nós mesmos. A comunicação alienante da vida também prejudica a compreensão de que cada um de nós não é responsável pelos próprios pensamentos, sentimentos e atos. Comunicar desejos em forma de exigências é ainda outra característica da linguagem que impede a compaixão. Agora está aberto para os comentários. Esse resumo aí sintetizou bem, né, Lívia? E o que nós conversamos aí ao longo da apresentação, acho que encaixou aí nessa última fala dele, né? É dele mesmo, né? É Marshall, é homem, né? É o homem. Então, eu acho que assim, não é um capítulo fácil, não, conforme Sandra falou. Tem que dar uma lida de novo, lembrar do que nós... Vai ficar gravado, né? Aí, ouvir isso tudo de novo, lendo, eu assimilo mais, né? Eu trabalho com orientação de como estudar, e nessa prática eu percebo, quando eu ouço e leio ao mesmo tempo, grava mais. E eu tenho feito muito isso. Até nas minhas orações, eu gravo com a minha voz, está lá escrito no WhatsApp e vou acompanhando. E aqui, hoje, eu acompanhei a leitura no PDF e a fala de vocês, e assim, vai abrindo a mente, né? Vai clareando mais, né? Sabe quando eu vejo aqui essa palavra aqui no final? Cada um de nós é responsável pelos próprios pensamentos, sentimentos e atos. Me veio muito aquela da Bíblia que fala vigiai e orai. É mais ou menos como se fosse isso, no meu entendimento. Porque antigamente eu achava vigiar e orar. Eu achava que era sempre em relação aos outros, ao que os outros vão me fazer, entendeu? E depois de um tempo para cá, que eu tive essa compreensão que o vigiar e orar é meus pensamentos, meus sentimentos e meus atos. Porque tudo que eu penso, eu sinto, eu atraio. E o sentimento nosso é 27 vezes mais rápido que o pensamento. Ou seja, é muito mais um sentimento, ainda a gente tem que ter mais um cuidado com os sentimentos. Aí eu lembrei, às vezes, em situações ainda adolescente, até hoje acontece isso comigo, né? Porque eu estou aprendendo junto com vocês. Uma situação que às vezes, eu estava com um amigo e eu era assim, muito tímida, e às vezes as pessoas faziam uma coisa e eu deixava por aquilo mesmo. E eu lembro uma vez eu estava num show e uma das patrocinadoras do show era aqui em Imperatriz, no Parque de Exposição. Ela estava em cima de um caminhão, né? E só subia quem ela autorizava. E eu, como ela era irmã do meu cunhado, aí eu estava com uma amiga e um amigo. Aí a gente subiu. Na hora de subir o amigo, ela não deixou esse meu amigo subir. Eu fiquei super sem graça, sem jeito. Sabe quando você fica assim, estátua?
Aí eu fiquei assim, poxa, ela não deixou, a minha amiga subiu. Depois eu fiquei pensando, poxa, por que eu não desci, já que ele não subiu? Ele estava comigo, né? E por que depois eu não fui falar com ele, pedir desculpa? Ele ficou com raiva de mim, né? E eu nem o procurei para falar, poxa, porque eu poderia falar para ele, foi por fulano que fez isso. Mas e a minha responsabilidade, né? Porque eu sempre achei que era ela que tinha feito, que não deixou meu amigo subir. Mas e eu? Se ela não deixou, então, peraí. Eu também não vou subir. Eu vou descer e vou ficar com meu amigo, não vou ficar aqui em cima. Não, era só esse comentário que às vezes a gente não tem a percepção. Quando a gente começa a estudar, só mais uma coisa, eu não sei se vocês perceberam o que eu percebi. Eu estudando, quando eu vejo o Dr. Hugh Lane do Ho'oponopono, né? Do Sinto Muito, Me Perdoe, Te Amo, Sou Grata, quando ele aprendeu lá o Ho'oponopono da autorresponsabilidade, da identidade própria, ele é como se, eu vejo aqui no livro, é como se estivesse falando a linguagem do Ho'oponopono, da autorresponsabilidade, de você trazer para si, porque ele fala assim, o Dr. Hugh, quando ele chega no lugar, ele começa a limpar. Se ele vê uma cadeira, quais as memórias que eu compartilho? Ele começa a conversar com aquelas cadeiras, porque ele tem contato com o mundo extrafísico, ele tem essa percepção. Então, aí ele traz tudo para ele. Foi quando ele fechou aquele manicômio, né? Só fazendo o Ho'oponopono, sem nem ver as pessoas. Aí eu falei, cara, parece assim, o Marshall é de uma outra geração. Ele é bem mais novo. Eu acho que ele já morreu, né? Não sei se é da mesma idade. É como se as ideias que as ideias vêm lá do mundo espiritual, vai chegando, se propagando em diferentes pessoas, né? Aí, tipo, as ideias vêm, aqueles lá captaram, eu vou escrever o livro, né? Mas essa verdade que a gente está lendo aqui, essa é a verdade universal, né? Pode acabar isso aqui, o planeta Terra, que essa verdade vai continuar. Então, era só isso que eu queria falar. Olívia, essa verdade do Marshall é uma verdade, eu vou dizer assim, ele deve ser posterior ao doutor, eu nunca sei pronunciar o nome do Ho'oponopono, do Hugh Lane, doutor Hugh Lane. Ele deu início com a própria experiência científica dele, porque ele tinha essa formação também, e canalizou isso. Né? A moda agora é falar canalizou e aplicou, funcionou e distribuiu para o mundo. O Marshall veio, assim, no meu ponto de vista, trazer a coisa mais cientificamente preparada, tecnicamente, ele apresenta exemplos. Eu não li o livro todo, mas pelo que eu já li, ele apresenta exemplos e coisas que você olha ali na resposta dele, no exemplo dele, fala assim, poxa vida, se eu tivesse feito desse jeito, ia ser bem legal. Então, aqui nós também estamos contribuindo. Quer ver? A Luzanira, ela fez uma contribuição para mim, embora eu já tenha estudado o que o corpo fala, fantástica numa conversa que nós tivemos junto num grupo. Agora mesmo, eu ia cruzar os braços, eu lembrei da Luzanira. Então, essas contribuições, elas vêm para somar na nossa vida, trazer uma consciência de uma responsabilidade, como outras tantas estão vindo. Vocês já leram as Cartas de Cristo? Se quiser, eu tenho algumas já salvas, eu posso mandar número 1 para vocês. É uma clareza de comunicação não violenta que ele trouxe para o mundo. Às vezes ele precisava usar da energia, só que não foge para quem é muito religioso, preceitos religiosos, mas é de uma clareza, de uma realidade, como ele realmente veio, como humano, não como aquele mito que fizeram dele, não como Cristo, mas como Jesus, aquele homem que veio com tudo isso aí e continua inspirando pessoas para ver se balança a gente, para a gente melhorar um pouco, né? Mas gratidão, viu, Luzanira?
Foi muito útil aquela conversa, como de todas vocês aqui. Obrigada, Lívia. Obrigada, Sandra. Obrigada, meninas. Somos só 5 aqui? Oi, deixa eu ver. 6. 6. Está faltando Agora, aparecer. Está aparecendo. Faltando aparecer uma aqui para fazer nossa foto, né? Se alguém tiver com o computador e puder fazer, dar uma printada na Eu vou tela. fazer um print aqui, depois eu arrumo direitinho e mando. Tá. Cadê a outra colega que não está aparecendo na minha tela? A Tata Cátia Rezende. Será que ela está com a câmera fechada? Tá a Regina, tá a Luzanira, eu, você e Lívia. Estou com a câmera fechada e eu peço desculpas, até falei lá no grupo isso. Eu tinha levantado a mão, eu queria falar uma coisa. Aliás, 2 coisas. Uma, Leda, o termo que você usou de canalização realmente caiu na moda, na boca do povo, e daí vulgariza um pouco, mas é o termo correto. Mas não foi o Dr. Hugh quem normatizou essa questão da Ho'oponopono, da identidade própria, a partir da filosofia runa. Foi a Mona Simeona, é predecessora dele, ele estudou com ela. Eu não sabia disso. Ele questionava, não acreditava, então ele procurou o contato com ela para questionar, na verdade, e acabou entendendo a validade da coisa e passando a acreditar, e se tornou o principal discípulo, e, a bem da verdade, ele foi o disseminador do Ho'oponopono própria no mundo ocidental. Tudo bem que o Havaí teoricamente faz parte geograficamente do mundo ocidental, mas filosoficamente não, né? É um mundo muito mais oriental, mais próximo dessa forma de pensar mais holística, outro termo que caiu na boca do povo e vulgarizou-se, né? Mas é mais parecido com o mundo oriental. Aqui, então, se alguém tiver um livro sobre essa trajetória toda, manda para mim, por favor. Eu tenho o Limite Zero. Tem muitos canais seríssimos no YouTube tratando única e exclusivamente do Ho'oponopono, da identidade própria. Eu posso passar no nosso grupo, se você quiser. Passa esse início. O Lucas Radin Argenton faz um trabalho extremamente sério e agradável, e assim outros. Eu ouço no YouTube, tem uns que eles falam para ouvir e dormir, eu passo horas e horas ouvindo. Mas essa informação que você trouxe, esse início, porque eu não aprofundei. Sabe quando você faz Eu trouxe uma palestrante aqui na minha cidade. Aliás, vocês estão convidadas, se quiserem vir fazer palestras aqui. Eu adoro organizar, tem espaço legal para isso. Ela deu o curso, mas eu, como anfitriã, fiquei muito ligada para ficar organizando tudo. Mas eu aproveitei muito, li bastante sobre o Ho'oponopono. Meu professor de constelação familiar, meu primeiro curso, a gente usava também, mas esse início, esse conhecimento da base, eu perdi. Aí, se vocês... Não é nem a base, é só a história, né? Mas é base, né? A história forma bases, né? É a construção da sua cultura, daquilo que você escolhe, daquilo que você filtra. Mas é bom saber. O que eu ia comentar, na verdade, porque tudo isso foi só palpite que eu estava dando, né? Mas o que eu ia comentar é que, no meu entendimento, tanto o trabalho da Mona Simeone, do Dr. Hugh, como o trabalho do Marshall, independente de ser um mais velho que o outro ou não, são contemporâneos, mas eu acho que são exatamente a mesma coisa, falada em linguagens completamente diferentes, que
tem um conjunto de interseção, um campo comum, mas qual o objetivo, na minha visão de ser, né? Meu interessante ponto de vista, como diriam outros também contemporâneos, e é o quê? Formas diferentes que a espiritualidade, o cosmos, o criador, a fonte criadora, encontra de atingir diferentes parcelas da população humana contemporânea. A gente tem que falar com diferentes linguagens para ser ouvido em diferentes lugares, grupos e tribos. E isso é o que o Marshall está insistindo e falando, né? A gente se distanciar, calar e ouvir para perceber qual é a linguagem daquela tribo que a gente está tentando, com quem a gente está tentando interagir. Então, eu entendo isso. O Ho'oponopono atinge um público, a CNV atinge outro público. Eventualmente, existem pessoas, indivíduos que circulam pelos dois grupos, mas é na intenção de conseguir fazer essas coisas penetrarem em todas as cacholas, cabeça dura de nós todos que estamos aqui, né? E assim tem outros, não são só eles dois, tem várias outras filosofias também contemporâneas. Na verdade, não tem nada de contemporâneo, isso tudo é mais antigo do que andar para frente, só que precisa reescrever numa linguagem atual para ver se nós, cabeça dura, conseguimos entender. Eu acho a que sua fala me lembra, não é do tempo de vocês, naturalmente, quando eu fiz o curso normal, o nome era curso normal, formação de professores, a minha professora de didática dizia que nós precisamos ter vários conhecimentos, várias formas de ensinar o mesmo assunto, chama-se circunlóquio verbal. Olha o nome, gente. Circunlóquio verbal. É o que eles estão fazendo. Cada um, conforme você bem disse, cada um atende um público de acordo com a capacidade. O que Jesus fez? Jesus falou numa linguagem para aquele povo entender, outras horas usava aquelas parábolas e deixava no ar a pergunta, ele não concluía. Então, são diferentes formas mesmo para ir abrindo. E eu penso mais uma coisa assim à frente. É como se a criança tivesse sendo alfabetizada, fez a alfabetização, caiu alguma coisa. Fez a alfabetização, foi evoluindo, passou pelo fundamental. Cada hora, matemática, por exemplo, 90% do que se ensina é tudo que aprendeu lá atrás. Aí eles ficam enfeitando o pavão. Algumas vezes vem com uma contribuição maravilhosa, mas outras vezes são coisas desnecessárias. Então, a gente aprende a filtrar. Então, tudo isso que você contribuiu tão lindamente, fez essa explanação tão perfeita, me fez lembrar da minha professora de didática. Aliás, eu adoro lembrar deles. Circunlóquio verbal é o que eles fizeram, cada qual no seu tempo, na sua linguagem, na sua profundidade, e os beneficiados somos nós que queremos aprender, né? É isso. Oi, gente, deixa eu falar aqui, tanta contribuição maravilhosa, né? Então, hoje, que riqueza, né? De cada vez a gente vai crescendo mais informação e vai fazendo uma troca muito, muito bonita. Eu só queria, para fechar aqui a minha fala, inclusive, sobre o Marshall, né? Rosenberg, eu acredito que ele ainda é vivo, tá? Ele tem um instituto chamado Center of Nonviolence Communication, que eu não sei exatamente qual é a cidade, mas atualmente, pelo que eu entendo, ele está morando no México, no Novo México. Mas eu vou até observar isso, descobrir aí se ele realmente permanece vivo, mas acredito que sim. E ele tem um trabalho que ele é interessante, porque ele usa os fantoches, né, a girafinha e o chacal, e trabalha com violão. Então, ele usa música, usa o lúdico para levar essa mensagem de comunicação com mais leveza, né?
de forma porque é um tema tão árido, né, que precisa realmente ser colocado de forma... Leda, você está sem som, querida. Você está falando de microfone fechado. Às vezes, como eu estou no celular, aí às vezes não problema. Vamos fazer a nossa foto? Eu disse que eu estou estudando violão, fazendo aula. De vez em quando eu estudo, mas agora está indo mais sério. Nessa altura do campeonato, eu amo. Vamos fazer nossa foto? Ah, tá. Sandra, ele morreu em 2015, o Marshall. Ok, então temos uma informação aí, né, que eu não tinha ainda, não sabia dessa informação. Então, a gente já sabe que ele não está entre nós fisicamente, mas o trabalho está aí enriquecendo as nossas vidas. Sorria! Peraí, vou fazer de novo, que a nossa querida entrou aqui. Agora somos 7. Olha, ontem eu ouvi uma fala sobre o 7, gente, maravilhoso, o 7 é riquíssimo. Vamos lá? Tá. Gente, então, vamos fazer o nosso encerramento, são 10h40, então, vamos agradecer a presença de Deus, né? Nossos anjos da guarda, e eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês por estarem acreditando nesse projeto, que é um projeto nosso, pelas partilhas de cada um, que cada fala de vocês é só um enriquecimento para aquilo que cada uma está precisando ouvir nesse momento. A Tati não saiu, gente. A Tati saiu só escrito o nome dela. Gozado. Então, é isso. Mas muito obrigada mesmo. Eu estou aqui de todo modo. Obrigada. Então tá, Tati. Que pena. Estava tão linda. Vamos fazer outra foto rapidinho, por favor, por favor. Pode? Fica aí, Tati, espera aí. Espera aí que apareceu um trem aqui na minha... agora saiu. Vou tirar o óculos por causa do reflexo. Vamos lá, espera aí. Tem que achar aqui a teclinha. Meu Deus do céu. Lá vamos nós. Gente, isso tudo vai ficar gravado. Meu Deus. Você corta depois, Sandra. Espera aí, deixa eu ver se ficou bom. Esse negócio de... agora está todo mundo lindo. Valeu. Obrigada, gente. Gratidão. Gratidão, meninas. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, queridas. Ótima semana para todos. Daqui a pouco eu coloco lá no grupo, deixo o grupo aberto um pouquinho, que eu vou escrever do lado a data de hoje direitinho. Nosso segundo encontro, né? Gratidão por todos e no trabalho. Beijo. Beijo para todos.